A disseminação na descrença. Houve guerra no céu! Houve guerra no céu e essa guerra não foi virtual, foi uma guerra real. Vamos acompanhar o que a Bíblia está nos dizendo no livro da profecia, o livro de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 7. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Prosseguimos para Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. Aqui percebemos nitidamente quem é o dragão, quem é o serpente, a cauda da serpente, a cauda do dragão. Continua, meu amigo. A fim de devorar o filho dela quando nascesse. Quem é o filho? O filho da mulher. A igreja de Deus é representada pela mulher na Bíblia. Assim nós temos a Virgem Maria, uma mulher pura, dando à luz ao Filho de Deus. E ela também teve que fugir para o deserto para escapulir da fúria do mundo pagão. Herodes, ali estava então o reino romano querendo matar Jesus. Mas a mulher foge para o deserto. E aqui o símbolo repete. O dragão, Satanás, esperava pelo nascimento de Jesus e também pela igreja de Jesus para devorar a você, a verdade, a mim. E tudo isso nós temos que fugir para o deserto, um lugar onde podemos ser purificados. E ainda no capítulo 12, no versículos 5 e 6, diz: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustém durante 1270 dias. Nessa guerra entre o bem e o mal, a guerra entre o dragão, a serpente, nós vemos que vários nomes passam a ser intitulados a Lúcifer, o grande dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, o acusador dos nossos irmãos. Ele é quem ataca Miguel. Quem é Miguel? É a dúvida que paira. Vemos primeiro Satanás sequestrando a terça parte dos anjos. Quando lemos agora em Apocalipse que a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. O sequestro de um terço dos filhos de Deus nos céus. E depois o teu sequestro, começando com Eva. Certamente não morrerás. Cada um de nós enfrenta o sequestrador, mas nos encontramos com Miguel, o grande príncipe. Mais uma vez nós vamos reler o capítulo 12, versículo 7 de Apocalipse. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Continuamos em Daniel 2:34. Quando estávamos olhando em uma pedra, foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Prosseguimos para Daniel 8:11. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe deste exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Por sua astúcia, verso 25, fará prosperar o engano no seu coração e ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Quem é o príncipe dos príncipes? Nós estamos acompanhando então Daniel 2:34, como nós acabamos de ler agora há pouco. Vamos à profecia de Daniel. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e o barro e esmigalhou. Aqui nós vamos à volta de Jesus para esmigalhar o mal. E no mesmo capítulo 2, versos 44 e 45, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro. Destruirá todos os reinos, naqueles reis, e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, bronze, barro, prata e o ouro. Ali estava prefigurada toda a história humana no sonho de Nabucodonosor. O rei sonhara com uma estátua de cabeça de ouro,
Ali estavam o peito de prata, o bronze no ventre, ferro nas pernas e ferro e barro nos pés. E agora a estátua, então, é desfeita a história desse mundo e refeita uma nova história com a vinda de Jesus. É o que vemos, então, na sequência, ali em Daniel 8:11. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe deste exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá. Ele destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Providência divina para o fim dos séculos, para a restauração do bem. No sequestro de Adão e Eva, nosso planeta todo foi sequestrado por Satanás. E vivemos à mercê do mal, mas não desamparados pelos céus. A providência divina também cuida de nós, porque o príncipe dos príncipes se levanta em nosso favor. É o que está em Daniel, capítulo 8, verso 25. Daniel, capítulo 8, verso 25, que nos traz: com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros, destruirá muitos que nele confiam, e insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens, porque o príncipe dos príncipes se levanta. E sabemos bem quem é o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. A seguir nós vemos em Daniel 12, verso 1, o grande príncipe. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quem é o Miguel? Miguel quer dizer aquele que é como Deus, é o próprio Deus. Aquele que é Deus é o nosso Jesus, que desceu em forma de homem e nos salvou, porque venceu como homem o mal. Mas é o grande príncipe de anjos, das hostes celestes de outros mundos, e o meu príncipe e o teu príncipe também. Então, Daniel 12:1 aponta para o grande príncipe, mas nós temos a sequência do estudo em Êxodo capítulo 3, versos 1 a 6. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho. Agora vocês continuem para mim, por favor, o jeito. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus o abençoou-lhes e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Aí nós vemos o Filho de Deus disputando Moisés com Satanás. E agora nós vemos ainda que Satanás intentou sequestrar o ser humano justamente no paraíso. Gênesis capítulo 1, verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. E no capítulo 2, versos 8 a 15, capítulo 2 de Gênesis, versos 8 a 15. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, no paraíso foi onde foi conhecido o mal, onde a serpente, a cauda do dragão, arrebanhou não só anjos, mas também os filhos de Deus aqui na terra. E no verso 15, capítulo 2, verso 15, nós temos ainda: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A nossa missão era estar no centro do paraíso, cuidando.
usufruindo de toda a árvore que der fruto dela comerás. Mas Satanás fez com que trocássemos todos os frutos pela maçã podre, pela banana podre. Ali estava o conhecimento do mal. Conhecemos o mal e nos apaixonamos por um pecado. Foi preciso que o grande resgatador viesse para nos livrar da síndrome de Estocolmo, onde nós ficamos encantados pelo sequestrador. A serpente encanta, ela atrai, o sapo caminha pulo a pulo até a boca da serpente, encantado. Mas nós precisamos olhar para cima e para o alto, para nos livrarmos da cauda da serpente, porque temos o príncipe dos príncipes, a sol da manhã, o raio da justiça, para nos libertar. Próximo verso que temos, então, a gente pode continuar ali em Êxodo, capítulo 3, nós estávamos no verso 3. Êxodo, capítulo 3, verso 3. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Ali estava Moisés encantado com uma sarça que não se queimava. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus clamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Nós temos que entender a santidade do Filho de Deus e da sua justiça, porque aqui é o Deus que vem desde a antiguidade, sendo o Deus forte e poderoso que nos traz a proteção. Convido todos a irem para Atos capítulo 7, versos 30 a 33. Cristo, Miguel, aquele que é como Deus, é o próprio Jesus. Alguns acreditam que tratar-se de um anjo e não podem compreender como Cristo possa ser o príncipe dos anjos. Mas, ao olharmos a palavra de Deus, vamos entender que Cristo, na sua natureza divina, não precisa ser anjo para ser o príncipe dos anjos. Ele não precisa ser um habitante de um outro planeta para ser o príncipe do universo. Ele, no princípio, criou os céus e a terra. Ele é o nosso príncipe. Atos 7, 30 a 33. Aqui nós lemos: passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo de labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai, perto do monte de Deus, onde ele deixou ali os 10 mandamentos, ele entregou a Moisés. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Aqui é Atos dos Apóstolos confirmando o que estava no Antigo e no Velho Testamento. Mas nós temos ainda um trecho muito interessante que está lá no livro O Grande Conflito, na página 414. Ellen White nos traz a seguinte explicação sobre esse assunto. Em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada ao alimentar o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Permaneceu ainda por muito tempo no céu. Várias vezes lhe foi oferecido o grande perdão, sob a condição de que arrependesse e se submetesse. Mas, teimoso, persevera no mau caminho. Aquele, no entanto, que está com o coração aberto, se predispõe a estar ao alcance da voz de Jesus. Tira tuas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa, e permite que Jesus se aproxime de você. É o programa Vem Entende. Hashtag Vem Entende. Você curte, compartilha, siga a programação e vem orar com a gente. Vamos orar juntos o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A glória de Deus esteja contigo.